Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Abençoado seja a tarde de todos vocês. Eu vou continuar no meu livro Sem Respostas, Sem Perguntas e Respostas sobre a Bíblia. Estou no 86. Em que ano foi fundada a Igreja Católica e a Igreja dos Crentes? Quando Jesus caminhava pela Palestina, ensinando o Evangelho e instruindo os discípulos, ele estava preparando o nascimento da Igreja. Está em Mateus 16, versículo 18. A promessa de Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em 10 de julho de 2007, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou um documento afirmando que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Como foi explicado na época, isso significa que nela estão contidos todos os elementos desejados por Cristo. Isso não quer dizer que nas outras comunidades cristãs não existem também alguns desses elementos de salvação. Nossa igreja nasceu propriamente na hora em que Cristo deu sua vida pela salvação do mundo. O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Pois do lado de Cristo adormecido na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Da mesma forma que Eva, formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração traspassado de Cristo, morto na cruz, e foi no Pentecostes, 50 dias depois que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação. Isso aconteceu provavelmente no ano 30 depois de Cristo. Se você ouviu falar que a Igreja Católica foi iniciada no ano 325 depois de Cristo pelo imperador Constantino através do Concílio de Nicéia, saiba que esta data refere-se à liberdade do culto que a Igreja recebeu desde que foi o primeiro imperador cristão. Antes disso, a Igreja tinha sofrido 10 períodos de perseguição. Como então dizer que ela não existia? Quanto às outras religiões, são mais antigas que o cristianismo. O hinduísmo, que em 3.000 anos antes de Cristo já existia, e o budismo, que é do século IV antes de Cristo. Maomé deu início ao islamismo em 622 depois de Cristo. Os orientais ortodoxos separam-se da igreja em 1054. No ano de 1517, Martinho Lutero fundou o protestantismo e consagrou o livre exame como período de interpretação da Bíblia. Isso abriu as portas para o surgimento de todas as igrejas evangélicas crentes, até hoje existentes. Nos últimos anos, muitas igrejas ou seitas têm sido fundadas por homens e mulheres comuns, todos eles com a pretensão de serem guiados pelo Espírito Santo, apesar de não concordarem entre si no que ensinam. Fundar a igreja tornou-se uma coisa banal, comum, acessível a qualquer cidadão. Ora, igreja é caminho de salvação e somente Deus sabe indicar o caminho que temos de seguir e os meios para alcançar a salvação. Fundar uma igreja não é só reunir um grupo e cantar, pregar e louvar. Precisa definir concretamente o que se deve crer, o que se deve praticar. Nenhum ser humano tem autoridade para isso. O Papa Francisco comentou essa proliferação de novos movimentos religiosos, dizendo que na sua origem estão o aproveitamento das carências da população que vive nas periferias e zonas pobres, sobrevivendo no meio de grandes preocupações humanas e procurando soluções imediatas para suas necessidades. No passado, houve muita rivalidade, incompreensão e até mesmo hostilidade entre as igrejas. Desde o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, procurando praticar o ecumenismo que prega a tolerância, a união e a paz entre as igrejas. Quando falamos em igrejas evangélicas,
é preciso salientar que há uma nítida diferença entre as mais tradicionais e históricas e as mais recentes, que se dizem pentecostais. No Brasil, existe um movimento ecumênico de aproximação entre as igrejas que formam o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, fundado em 1982. São elas: Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Cristã Reformada, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Igreja Síria Ortodoxa da Antioquia, Igreja Presbiteriana, Igreja Síria Ortodoxa da Antioquia, Igreja Presbiteriana Unida. No ano de 2016, pela quarta vez, essas igrejas promoveram junto a campanha da fraternidade. Como entender a frase de Mateus 16, versículo 18? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, claro. Mateus escreve em grego, mas influenciado por sua língua materna, o aramaico, usou a palavra pilai para significar portas. Acontece que em aramaico a palavra porta invocava as portas da cidade de antigamente, abertas nas muralhas que cercavam a cidade. Essas cidades não eram urbanizadas como as modernas. Por exemplo, não tinha praças. O principal ponto de encontro de uma população muito diversificada era junto às portas das muralhas. Lá funcionava o tribunal. Lá se resolviam as questões e se tratavam os negócios. Era também o lugar para o lazer e a comunicação de notícias. Era o lugar mais frequentado, por ser um lugar de passagem, onde todos os caminhos confluíam. Assim lemos em Ruth 4, versículo 1, que Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali, esperando encontrar um parente com o qual precisava falar. E de fato o encontrou. E de fato o encontro aconteceu. O Salmo 127, 126, versículo 5 diz que o pai de muitos filhos ficará humilhado quando vier à porta para tratar com seus inimigos. A respeito da mulher forte, se diz que seu marido é respeitado junto às portas, quando se senta entre os conselheiros. A palavra porta às vezes significa praça, mercado, até mesmo a cidade inteira, quando se usa a figura da linguagem chamada sinédoque, que é mencionar a parte para indicar o todo. Por exemplo, em Gênesis 22, 17, tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. É anúncio de vitória sobre a cidade deles. Possuir as portas é tornar a cidade, voltando a falar de Mateus 16, verso 18. Essa frase é traduzida de diversas maneiras em nossas Bíblias. O poder do inferno nunca poderá vencê-lo. As portas de Hades nunca prevalecerão contra ela. O império da morte não a vencerá. Os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. As portas de Hades não triunfarão sobre ela. As portas do inferno nunca levarão vantagem sobre ela. É fácil perceber que aqui as portas são personificadas, significando as potências do mal, os poderes do inferno. Quanto à igreja de Jesus, nada poderá o poder da morte, que abre suas portas para prender e fecha para não soltar. Comenta a Bíblia do Peregrino. O inferno é representado sob a forma de uma fortaleza ameaçadora, mas a igreja de Cristo continuará existindo enquanto o mundo existir. Por que o Ato dos Apóstolos são chamados livro dos cristãos de hoje? Depois de escrever o terceiro evangelho, Lucas procurou tratar os inícios da igreja de Cristo. Para isso, escreveu o livro chamado Atos dos Apóstolos. Nele realmente não oferece notícias de todos os 12, mas concentra especialmente em Pedro, na primeira parte, e em Paulo, na segunda. Lucas foi companheiro desses nas viagens missionárias e também na sua prisão em Roma.
Pedro dedicou-se mais aos judeus, enquanto Paulo percorreu o Império Romano, fundando comunidade. A narrativa começa com a ascensão de Jesus aos céus, a escolha de Matias para o lugar de Judas e a descida do Espírito Santo em Pentecoste. No dia da Páscoa, quando o Mestre já tinha vencido a morte pela sua ressurreição, os discípulos ainda estavam encerrados em uma sala com medo dos judeus. As aparições do Mestre ressuscitado, a princípio recebidas com incredulidade, foram confirmando a fé daqueles primeiros companheiros. Antes de subir para o céu, à vista deles, Jesus deixou-lhes a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos todos os povos. Está em Mateus, está em Marcos 16, 15. Pediu que ficassem em Jerusalém até receber o Espírito Santo, que haveria de lhes ensinar todas as coisas. Este dom aconteceu no dia de Pentecostes e transformou os 12 em homens cheios de coragem e sabedoria. O objetivo da narração não é simplesmente conservar as recordações históricas, mas sim anunciar as maravilhas de Deus, que atestam a vinda da salvação, testemunhar as experiências das primeiras comunidades e expor os sinais da conversão do mundo. Por isso, o livro nunca deixa de mostrar, por detrás da ação apostólica da Igreja, a força e a inspiração do Espírito Santo. Ele veio em Pentecostes, mas veio também em outras ocasiões sobre diferentes grupos. E com resultado, os agentes da evangelização são pessoas cheias de Espírito, que agem com a força dos sinais e prodígios e falam com a sabedoria do Espírito. Embora sejam reconhecidamente pessoas simples, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Por essa presença constante do Espírito Santo em todas as páginas dos Atos, esse livro foi denominado o Evangelho do Espírito Santo. E é ele que dirige os caminhos da Igreja. Os Atos dos Apóstolos são o único escrito bíblico sobre essa fase capital da história do cristianismo. Seu interesse está em nos mostrar a vida da Igreja em suas primeiras manifestações. Aí vemos com que termos os apóstolos anunciaram aos judeus e aos pagãos a salvação pela fé em Jesus. Que tipo de colaboração tiveram da parte dos primeiros cristãos? Quais os milagres confirmaram a sua pregação? Com a comunidade cristã, tomou consciência de si, viveu a partir dos bens, era assíduo ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Como o Senhor abençoava seus trabalhos, expandindo o grupo, como foram resolvidos os primeiros problemas que surgiram, por exemplo, a demissão dos pagãos na igreja, a necessidade ou não de observar a lei mosaica, quais as primeiras experiências de atribuição de cargos, a igreja dos Atos é o cumprimento das promessas feita pelo próprio Jesus quando assegurou aos discípulos a presença do Espírito para os tempos futuros. As narrativas de Lucas nos ajudam a acompanhar os caminhos percorridos, os inícios das diversas igrejas e também as perseguições movidas contra os seguidores de Jesus, inclusive em relatos das primeiras vítimas fatais. Aqueles que hoje chamamos de leigos têm um papel extraordinário nos Atos. Eles hospedam os apóstolos em suas casas, está em versículo 16, 15. São seus companheiros de missão, assumem cargos de responsabilidade, rezam pela libertação de Pedro, está em 12, versículo 5. Ensinam a um pregador os rudimentos da fé, está em 18, 26. Tudo isso é história de nossa igreja, de nossa família de discípulos de Jesus. Diante de tamanha vitalidade, entusiasmo e espírito de doação, cabe a pergunta: o que você faz por esta igreja pela qual tanto lutaram esses homens de Deus? Meus irmãos, a gente não faz quase nada. Perto do que eles fez, a gente não faz quase nada.
porque eles deram a vida pela fé, eles deram a vida pelos ensinamentos, deram a vida também por nós, porque eles nos ensinaram, foi os apóstolos que ensinaram para todos nós. Tá tudo escrito, tem tudo por escrito, mas tem gente que ainda não acredita. É duro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O que nós devíamos fazer por esta igreja, pela qual tanto lutaram por esses homens de Deus, nós devíamos dar a nossa vida, lutar, para não ter tanta injustiça no mundo. Mas não é todo mundo que não luta, não. Não pensem vocês, não, que tem muita gente que luta, assim. Tem muita gente que dá a vida, não dá a vida assim, se matando, não é nesse sentido que eu tô falando. Tem vários sentidos de se doar. Tem vários sentidos. Então, meus irmãos, eu vou parar agora com essas perguntas, porque eu tenho um livrinho que eu já comecei a ler com vocês aqui, A Verdadeira Devoção à Santíssima, da Santíssima Virgem Maria. Eu estou precisando dar uma estudada nele um pouco. Aí eu vou